Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a questão da UFRJ de 2006. Vamos preencher as 4 primeiras quadrículas a seguir com símbolos de elementos químicos. Vamos lembrar do nosso combinado, tá bom? Toda vez que a gente for fazer uma questão de tabela periódica que não for do Enem, a gente pega a tabela periódica e consulta essa tabela. Então, estou com a minha aqui em mãos, esteja com a sua também aí em mãos. Quadrícula 1. O elemento de transição interna, cuja configuração eletrônica é Rn5F2, 6D1, 7S2. Vamos relembrar aqui o que significa essa representação. Por exemplo, 5F2. Esse 5 representa para mim a camada eletrônica daquele elétron. O F indica para mim o subnível que esse elétron se encontra. E o 2 indica a quantidade de elétrons. Certo? Se a gente lembra que na tabela periódica todos os átomos eles são neutros, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, eu posso lembrar que o número de prótons é também o número atômico, Z. E esse número atômico está representado na tabela periódica. Então, o que significa essa representação aqui? Que esse elemento químico que ele está falando, da quadrícula 1, tem a mesma configuração eletrônica do Rn, que é o radônio, de número atômico 86. E eu só sei isso olhando a tabela periódica. Então, além da configuração eletrônica do radônio, eu ainda tenho mais 2 elétrons no 5F, 1 elétron no 6D e 2 elétrons no 7S, perdão. Então, no total, a gente tem aqui 91 elétrons, o que caracteriza para mim 91 prótons. O elemento químico de número atômico 91 é o proactínio, Pa. Então, vou colocar aqui na quadrícula 1. Na quadrícula 2, ele fala que o metal alcalino terroso com o maior raio atômico. Vamos lá. Metal alcalino terroso é o nome da família da tabela periódica. A segunda família, a segunda coluna. E o maior raio atômico, nós temos que lembrar que na tabela periódica, desenhei um modelinho aqui, tá? O raio cresce para baixo e ele cresce também para a esquerda, porque nessa região eu tenho o maior número de camadas eletrônicas ocupadas e a menor atração entre núcleo e elétron. Então, o metal alcalino terroso que tem o maior raio é o rádio, com a sigla Ra. Quadrícula 3. O elemento do bloco S do segundo período com maior eletronegatividade. Bloco S são os elementos químicos que terminam a sua distribuição com o subnível S. São os elementos da coluna 1 e da coluna 2 da tabela periódica, correto? Segundo período seria a segunda linha, com maior eletronegatividade. A eletronegatividade é uma outra propriedade periódica, só que ela cresce ao contrário do raio. Então, a eletronegatividade cresce para cima e para a direita, excluindo os gases nobres, porque a eletronegatividade é a atração do átomo para o elétron dentro de uma ligação química, e os gases nobres não fazem ligações químicas com facilidade. Então, se eu for pegar o elemento do bloco S, ele precisa ser da primeira ou da segunda coluna. Do segundo período, então ele tem que estar na segunda linha. Com maior eletronegatividade, ele tem que estar mais para a direita. Esse cara é o berílio, Be. 4. O elemento do grupo 15, cujo estado físico de ocorrência natural é gasoso. Grupo 15 é a coluna 15, ou então a família 5A, que é a família do nitrogênio. E aí a gente tem vários elementos químicos aqui. O único que é gasoso é o nitrogênio. E assim, gente, tudo bem que você não precisa gravar todos os estados físicos de todos os elementos nas condições padrão, né? Nas condições naturais.
Mas o nitrogênio é um elemento que você aprende também na biologia e no ciclo do nitrogênio. Tem que lembrar que ele é encontrado na forma de N2 gasoso e é o gás mais abundante da nossa atmosfera. Então, quando a gente preenche as quadrículas correspondentes, a palavra formada é parabéns.